Então, coloque-se de pé. Você vai abrir lá no livro dos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Aleluia. Efésios 2, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 18. Posso ouvir um glória a Deus em cada folha virada? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Efésios 2, versículo 12. Vou ler, amém? Olha o que diz. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém? O tema, né, aí da Bíblia, na minha Bíblia pelo menos, diz: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, estamos aqui mais uma vez, Senhor, e eu declaro sempre dependentes, Senhor, dependentes do seu ensino, dependentes da sua vontade, Espírito Santo. O Senhor é o nosso professor, Deus, nessa noite. Nos ajude, abrindo as nossas mentes, os nossos corações. Oh, Deus, possamos ir além das palavras, além das anotações. Oh, Deus, onde as palavras são limitadas, o seu poder ilimitado possa atuar nessa noite, Pai, nos corações e nas mentes dos seus filhos. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém? Pode tomar o seu lugar. Então a igreja, né, somos nós, unidos pela cruz de Cristo. Aleluia. Olha, o versículo 12 aí. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Às vezes nós olhamos para nós enquanto não somos de Jesus e achamos que somos grande coisa, né? Mas olha aqui a descrição de Paulo a respeito do gentio, a respeito de quem não era judeu. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Era essa a nossa situação antes de Jesus. Então, olha lá, sem Cristo, estávamos sem salvação. Separados da comunidade de Israel, nós não éramos nem povo, diz a palavra. Estávamos estranhos à aliança, estávamos sem promessa, estávamos sem esperança no mundo. Então essa é a situação do ser humano, por mais que ele ache que não. Certo? Então os judeus, eles tinham um grande desprezo pelos gentios. E foi muito difícil eles compreenderem a inserção do gentio na aliança com Deus. Jesus teve que aparecer, Deus teve que aparecer para Pedro, para poder falar para ele que eles não eram, os gentios não eram mais considerados impuros. Deus teve que praticamente desenhar para o judeu, para ele entender que o plano dele era incluir os gentios. Eles tinham um desprezo pelos gentios muito grande, certo? Então Deus precisou usar mesmo, aparecer para Pedro, precisou falar através do batismo com o Espírito Santo. Deus precisou fazer isso para que eles entendessem qual que era a intenção de Deus, que era unir esses povos aqui, os gentios e os judeus também. Então existia entre esses dois uma separação social, religiosa e espiritual. Então tinha uma animosidade entre eles. Acho que ainda tem, não tem? Eu não sou muito por dentro dos judeus, mas ainda tem um certo preconceito em relação aos gentios. Então eles tinham essa separação social, religiosa e espiritual. E os judeus, se você ler aqui, você vai perceber que eles são muito orgulhosos de si mesmos.
Então, eles são os filhos de Abraão, não é? Eles são aqueles que detêm, né, a exclusividade do povo de Deus. Eles tinham razão de pensar assim, porque eles realmente eram o povo de Deus. Eles, então, tinham esse orgulho aí de serem chamados filhos de Abraão. Só que o orgulho do judeu, muitas vezes, foi a ruína deles, porque eles não conseguiram compreender qual que era a situação real deles. Como eles tinham a lei, eles tinham a exclusividade, eles achavam que a situação deles era maravilhosa, eles já estavam preparados. Eles já estavam salvos porque eles tinham a lei, e na cabeça deles, a lei, eles conseguiam cumprir os requisitos da lei. Então, para eles, a salvação não era um problema. Amém, irmãos? Ó, a gente tem um exemplo de Nicodemos, né? Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele tem uma dificuldade muito grande de entender o que Jesus está falando. Jesus fala, é necessário nascer de novo. E ele não entendeu isso porque na cabeça dele, como assim? Se eu sou filho de Abraão, se eu sou judeu, por que eu tenho que nascer de novo? Comigo está tudo certo. E você percebe que isso é a ruína deles, porque o primeiro passo para você ser salvo é reconhecer que você tem um problema. É reconhecer que você precisa de salvação, certo? Então, esse homem inteligente aqui não conseguiu entender algo que é tão simples. Precisa nascer de novo, certo? Então, ele, como observador da lei, filho de Abraão, ele precisava nascer de novo? Ele precisava nascer de novo. Então, a mente dele precisava ser transformada nesse ponto aqui. Isso acontece com os homens que se acham justos. Já ouviu falar, às vezes você vai pregar para alguém, a pessoa fala, como que eu vou para o inferno? Eu sou trabalhador, eu cuido da minha família, eu não minto, eu pago as minhas contas. Essa pessoa é difícil de você pregar para ela, porque para ela está tudo certo. Então, assim, a situação deles era ruim, certo? A situação do judeu era ruim. Então, embora a gente tenha lido aqui que a situação do gentio era ruim, olha aqui a situação do gentio. Sem Deus, sem esperança, sem ser povo. Estava ruim, não estava? A situação do judeu era pior ainda. Porque, além de tudo, ele ainda tinha esse orgulho que era uma barreira. Certo? Então, tanto o judeu quanto o gentio precisava de salvação. Amém, irmãos? Todos precisavam. Então, eles, tanto um quanto o outro, precisavam caminhar até um lugar onde a salvação é possível. Sabe onde é? Na cruz. Então, eles precisavam. Talvez o judeu precisava fazer um caminho um pouquinho mais curto que o gentio. Mas ambos precisavam fazer essa caminhada até a cruz de Jesus. Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, né? Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, a cruz, meus irmãos, ela é símbolo de salvação para nós hoje. A gente vê a cruz e você pensa, salvação, não é assim? Aqui as coisas da nossa igreja tem a cruz. Então, você vê a cruz, você já pensa salvação. Só que nessa época aqui, era um pouco diferente, né? Esse símbolo não se encaixava muito, porque agora ele foi atenuado, né? A cruz, ela teve por causa do tempo que passou, porque a gente não vê isso acontecendo hoje em dia, a crucificação acontecendo hoje em dia, a gente teve um pouco da ideia da cruz um pouco atenuada. Mas você imagina você andando nas ruas da sua cidade, vendo pessoas crucificadas durante o percurso? Então, assim, para quem estava lá, era algo horroroso, certo? A cruz, ela era um espetáculo, era assombroso, né? O espetáculo da maldade humana. Os discípulos não descrevem com muitos detalhes, né, como que era a crucificação. Mas a gente, por causa da história, a gente acaba descobrindo como que acontecia lá a crucificação, e era terrível. Parece que eles ficavam tentando achar uma maneira de fazer a pessoa sofrer o máximo que for possível, o máximo de tempo possível. Então, parece que alguém, durante a noite, tramou o que eu vou fazer para fazer aquela pessoa sofrer até o último minuto. Então, a cruz era um assombro, era algo assim, abominável, inimaginável. Você compreende isso? Era uma coisa horrorosa, né? A crucificação era terrível. Era, então, um espetáculo aí da maldade humana, o ser humano pensando, o que eu vou fazer para fazer as pessoas sofrerem? E eles fizeram a crucificação. A crucificação não era apenas uma tortura,
ela era um instrumento de dominação também, porque eles faziam isso para que outras pessoas vissem aquela pessoa crucificada e pensassem, eu não quero ser o próximo. Então isso mantinha o quê? Mantinha as coisas em ordem ali, que ali era um barril de pólvora, né, naquele tempo. Então, para manter as pessoas controladas, eles usavam a crucificação como exemplo. Então, imagine você andando na rua vendo esse espetáculo horrível, você nunca ia tentar fazer alguma coisa que pudesse te levar a esse fim trágico, certo, irmãos? Então, o crucificado, ele era exemplo, certo? E a exposição dele era estratégica, para evitar aí futuros rebeldes, era estratégico. Era um exemplo de maldição a pessoa que era pendurada ali. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Então, para nós, a cruz é um símbolo de toda uma obra. Então, quando você lê na Bíblia a cruz, nós estamos falando não do instrumento de tortura, nós estamos falando de uma obra toda, né, que Jesus fez, desde o seu nascimento, a vida de sofrimento, a crucificação e até a ressurreição. Nós estamos falando aí, quando falamos de cruz, estamos falando disso. No ITQ a gente estuda, né, os textos, e tem uma figura de linguagem aí que a gente chama de metonímia. Quem lembra? Cadê os meus alunos? Metonímia, legal, né? Vocês adoram essa aula, né? Adoram sim. Adoram sim. E a metonímia, ela faz o quê? Ela troca um termo por outro. Mas, se você for pensar bem, então, quando a gente está falando de cruz, a gente está falando de algo muito mais amplo do que a cruz. Nós estamos falando de toda uma obra que Jesus fez, certo? Então, a gente usa isso aí como paralelo. E aí, por isso que chama metonímia. Então, essa obra que Jesus fez, esse símbolo da cruz, traz isso. Toda a obra de salvação feita por Jesus, desde o dia que ele nasceu até a ressurreição. E a cruz, meus irmãos, é o símbolo perfeito. Só vou dar 2 motivos para isso. O primeiro é porque visivelmente nos faz compreender o peso do pecado na vida do homem. Se você não tem noção do que é o pecado e da consequência que o pecado pode gerar na sua vida e na vida dos seus filhos, meus irmãos, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque Jesus, ele foi completamente retalhado. E não foi por nada mais, não foi por causa dos nossos pecados. Então, a cruz, ela é uma mensagem visível de qual é a consequência do pecado nas nossas vidas. É a imagem do que o pecado faz no seu espírito. É como se Deus estivesse mostrando para você, se o seu espírito fosse carne, como ele ficaria por causa do pecado. Está compreendendo? Se a gente conseguisse enxergar isso dessa maneira, eu tenho certeza que você pensaria 2 vezes antes de mentir, antes de assistir aquele negócio que você assiste. E eu estou falando de mim também. Sabe? Pensaríamos muito a respeito disso. Mas a cruz, ela foi atenuada para nós. Faz tempo, não estávamos lá. Amém, irmãos? Talvez a gente conseguisse compreender mais a destruição que o pecado faz no homem se nós tivéssemos que sacrificar os animais ainda hoje. Olha, por quê? Você já pensou em matar algum animal? Já pensou em matar algum animal? Os sacrifícios são demonstrações visuais do quanto custa o pecado. Então, o pecado gera morte, dor, sofrimento, separação. Então, toda vez que alguém, por causa dos seus pecados, ia lá, cortava o pescoço do bichinho e via o sangue escorrer, a morte diante dos olhos, ele conseguia entender qual que era a consequência do pecado dele na vida espiritual dele. Irmãos, eu queria tanto que a gente tivesse essa noção. Como o nosso pecado muitas vezes vai gerar consequências para a nossa posteridade, para os nossos filhos. Você sabia disso?
Às vezes nós achamos que não tem consequência as coisas que nós fazemos. Então, às vezes a gente fala assim, não tem problema beber. Pode beber, a Bíblia não... Vocês já ouviram isso, né? A Bíblia não fala. Vai, bebe. O seu filho assistindo você beber, ele vai ter o mesmo autocontrole que você? Fala para mim. Então, o que a gente faz aqui vai gerar coisas para o nosso futuro, para os nossos filhos. Você quer isso para você? A gente pensaria melhor se a gente visse isso dessa maneira. E hoje em dia não se fala muito de pecado, não é, irmãos? Não aqui na igreja a gente fala, né? Mas não se fala muito de pecado, né? Fala, você pode viver, tudo relativo, né? Você pode viver, e mais ou menos, você pode ser crente e dar uma sambadinha lá no carnaval. Não é assim? Está tudo meio relativo, você pode, mas você... Entendeu? Só que a Bíblia ainda fala de pecado. A Bíblia ainda fala de consequência do pecado. A mensagem da cruz, ela não muda, é para todo mundo, judeu, grego, seja o que for. É a cruz a mensagem que deve prevalecer. Amém, meus irmãos? Segundo ponto que faz da cruz, né, algo assim, um símbolo perfeito, é que a exposição humilhante e degradante do crucificado é a constatação real, da real situação de vergonha do homem. Então, o crucificado, ele ficava exposto, era uma situação de humilhação. Jesus, ele foi humilhado por causa do seu pecado, para que a sua vergonha fosse tirada. Para que a sua vergonha não fosse mais sua, ele levou a sua vergonha para ele. Às vezes você vê a pessoa falando, né? Eu fui lá, nossa, bebi, como se fosse uma coisa assim, maravilhosa. Ela não entende que ela está passando vergonha. Ela não entende a vida de vergonha que ela está passando. A gente não tem essa visão. Você tinha essa visão quando você era do mundo? Estava tudo lindo, né? A gente não tem essa visão. Mas a cruz, essa parte da exposição que Jesus ele levou sobre si foi para te livrar da vergonha. E agora você é exaltado. Nós cantamos aqui, você é filho agora, por causa da cruz de Cristo. Então, a imagem da cruz, ela é a visão perfeita do peso espiritual do pecado, demonstrado através do corpo de Jesus Cristo. Só que naquele dia, irmãos, naquele dia que Jesus foi crucificado, parecia só mais uma das muitas crucificações ali de Roma, né? Só que um dos condenados era Jesus Cristo. A única pessoa do mundo já nascido nessa terra que não merecia estar ali. E foi exatamente isso que fez a diferença. Algumas pessoas podem dizer, mas a crucificação existia já há muito tempo, mas não era por causa... Por isso que a cruz é símbolo. Não é por causa da crucificação em si, mas é por causa da pessoa que foi crucificada naquele dia. Então, por isso que a gente diz que é um símbolo, ampliando, né, o seu sentido aí. Ela não era, então, esse instrumento... A cruz não é um instrumento capaz de salvar alguém, mas o crucificado ali era o próprio Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E a tortura que Jesus sofreu não foi comum, irmãos. Não foi como dos outros. Tenha certeza. A ira de Deus estava toda no corpo de Jesus. A ira de Deus que era para vir sobre a sua vida, estava ali no corpo de Jesus. A gente, antigamente, via os filmes de crucificação e tinha uma gotinha de sangue na testa, não era? Uma gotinha de sangue aqui. Aí, só quando foi feito aquele filme A Paixão de Cristo, né, que a gente conseguiu ter mais ou menos uma noção do que foi que aconteceu com Jesus. Então, Jesus, ele foi torturado muito mais, além do que os outros já foram. Certo, irmãos? Então, Paulo está dizendo que por causa do sacrifício de Cristo na cruz, os dois povos foram reconciliados. Então, Paulo está falando aqui do povo judeu e do povo gentil. Por causa da cruz, eles foram reconciliados entre si. Certo? Vamos lá para o versículo 14. Versículo 14 e 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei
dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então ele fez dos dois povos um e derrubou a barreira que separava os dois. Qual que era a barreira? Era a lei. Certo? A lei, ela foi criada e ela servia como esse muro para Israel. Era um muro mesmo protegendo Israel contra as outras nações, os costumes dos outros povos. Então era uma barreira de ferro ali, separando as outras nações. Esse muro definia e não deixava dúvida de que Israel era um povo de Deus, era o povo exclusivo. Então eles tinham realmente essa lei como esse muro, protegia eles e deixava eles como povo exclusivos de Deus, certo? É interessante você pensar que no próprio templo tinha essa separação, né, de maneira literal. Tinha um lugar que era só para os gentios. Então o gentio não podia ultrapassar aquela barreira. Havia literalmente uma separação entre o gentio e o judeu ali. Era proibida a entrada do gentio em certas áreas do templo. Tem até uma passagem que Paulo foi acusado de ter inserido alguém lá no templo, né? Deu uma confusão danada. Ele foi acusado disso. Por quê? Porque havia de fato essa separação. E Jesus derrubou esse muro de separação. Então as leis, as festas, as cerimônias, Jesus derrubou tudo. Acabou a separação. Então se tornou um povo só. Eu quero abrir com vocês Mateus 5:17, deixa marcado aí. Aleluia. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que se cumpra. Até aí. Então, Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. A lei, ela manifesta, isso que o judeu não entendeu, a lei, ela manifesta o caráter de Deus. Então, cada mandamento vai revelar quem Deus é, o Deus de fidelidade, o Deus de amor, o Deus de santidade. Então, cada mandamento vai expressar o caráter de Deus. E Jesus, ele não veio para abolir isso. Ele veio para explicar, veio para exemplificar e veio para cumprir a lei. Amém? Então ele veio para fazer isso. E Jesus, ele é o cumprimento da lei em todos os seus aspectos. Jesus cumpriu a lei moral quando ele respeitou totalmente. Só ele foi capaz disso. Ele cumpriu a lei cerimonial porque ele era a manifestação de todos os símbolos e todos os tipos do Antigo Testamento. E ele cumpriu a lei judicial quando ele manifestou a justiça de Deus. Jesus cumpriu cada ponto da lei. Ele pôde fazer isso e ele conseguiu fazer isso porque ele é poderoso. Como? Com a vida de renúncia, com a dor na cruz, com a obediência. Ele uniu todas as pessoas. Não existe mais divisão, não existe mais separação. A cruz está aqui e pode ser acessada por qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados. Qualquer pessoa que tiver esse coração disponível, o Senhor, ele acessa cada um através da cruz do Calvário. Acabou essa barreira de separação, certo? Olha, o plano de Deus sempre foi esse, né? Sempre foi reconciliar e restaurar o relacionamento do homem. Sempre foi o plano dele desde o começo. Ele não mudou, ele não mudou de direção, nada disso. Ele escolheu o povo porque era a maneira dele inserir Jesus ali, certo? Então, ele fez isso por meio da cruz. E isso confundiu os judeus e assustou os gentios também. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. Eu já estou quase no fim. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 1. Aleluia, Jesus. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia.
confundiu muito a cabeça deles aqui, essa mensagem da cruz, né? Até hoje eles falam, como que pode alguém que foi crucificado, mas Jesus, ele venceu, foi na cruz. Amém, irmãos? Volte lá para Efésios, capítulo 2, versículo 19. Vou ler, tá? 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Então, nós somos famílias de Deus agora. Graças a Deus por isso. Então, a cruz, irmãos, ela nos une, porque nos livra dos nossos rótulos mundanos. Quando a gente chega aos pés da cruz, a gente chega cheio de rótulos, não chega? Cheio de sujeira, cheio de embaraço, a gente chega assim diante da cruz, certo? Mas a cruz, ela nos livra de tudo isso e nos eleva ao status de filhos. É por causa da cruz, irmãos. Como que alguém tira a cruz da pregação? Como que alguém tira a cruz do louvor? Como que alguém tira a cruz do culto? Como? Estavam fuzuê com uma música aí esses dias. Vocês viram, né? Como que não tem cruz? Se não tiver cruz, não é igreja. Se não tiver a cruz, não é culto. Se não tiver cruz, não é hino. Amém? Precisamos da cruz, é o que nos une. É a cruz que limpou você, foi a mensagem, foi esse símbolo, foi a obra, todo o trabalho. Foi isso que curou você, que limpou você, que trouxe você até aqui. É a cruz. Qualquer outra mensagem, não aceite. Não aceite. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 11. Aleluia. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? A cruz ainda não é muito popular, não é, irmãos? Parece que tudo que você fala aí a respeito de qualquer outra religião, as pessoas aceitam. Não, vamos respeitar. Mas fala da cruz para você ver. E isso me diz muita coisa. Me diz o que realmente está certo, o que realmente é verdadeiro. Esse mundo da mentira e das trevas não aceita o que é verdadeiro. As outras coisas pode vir, a gente aceita. Mas se é verdadeiro, não aceita. Isso não é um indício de que nós estamos no caminho certo? Aleluia. Então, a cruz, irmãos, ela nos une porque ela continua sendo o lugar de encontro, o encontro do pecador com o seu Salvador. Você nunca vai parar de percorrer esse caminho até a cruz. Nunca. Todo dia eu tenho que dar uma passadinha na cruz para matar o velho homem. Sabe? Todo dia esse caminho está aberto e todo dia a gente precisa estar lá. Então, a cruz nos une porque ela continua sendo esse lugar de encontro. É o lugar do encontro do homem com o seu Salvador. Todo dia o Senhor nos salva de alguma coisa, não é? Todo dia o Senhor te salva de alguma coisa. De você mesmo, das circunstâncias, de algum perigo. Todos os dias.
E esse caminho precisa ser trilhado todos os dias. Por isso que a cruz nos une. Estamos juntos nessa, irmãos. Nos nossos defeitos, nossos problemas, nossas dificuldades. Estamos unidos. O Senhor quebrou essa barreira e agora a gente tem esse lugar de encontro. A cruz nos une porque levanta o caído e rebaixa o orgulhoso. Não foi isso que fez com os judeus? Rebaixou o orgulhoso e levantou o caído, que era o gentio, não era nada, não tinha promessa, não era do povo de Deus, e agora se tornou filho. Então, a cruz, ela é incrível. Ela é incrível porque ela tem esse poder. É igual a mensagem de Jesus. Quando Jesus pregava, era a mesma mensagem, pregava para todo mundo aqui assim, ó. Uma pessoa ia odiá-lo, e a outra ia cair de paixões por ele. A mesma mensagem. Não é incrível isso, gente? Certo? Porque a cruz, ela faz isso, ela te coloca no seu lugar. A cruz coloca você no seu lugar. Então, você está se achando, olha para a cruz, que você precisa dela. Ah, você se acha pequeno demais? Olha para a cruz, você é filho. Então, a cruz, ela te exalta e, se precisar, ela te abate também. É uma bênção. A cruz nos une porque nela nós morremos e ressuscitamos com Jesus. Então a cruz, ela fez isso conosco. Você matou seu velho homem ali. De vez em quando ele quer voltar, né? Mas ele vai ficar lá. Leva de volta, pega pela orelha, leva de volta. Amém? Ela nos une porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Foi ali, naquela cruz. A cruz é o lugar do cristão antigo e do cristão novo. Daquele que às vezes esquece que precisa ir até lá e aquele que acha que não precisa. Aquele que entendeu que precisa ir também. Né? Esse lugar aqui do cristão antigo e do novo. O cristão antigo de vez em quando esquece que precisa voltar lá. De verdade. O novo vem desesperado dizendo, meu Deus, eu preciso da cruz. Aí vai passando o tempo, a gente vai ficando orgulhosinho, não é? É mais santo que todo mundo. Será que sou só eu? Não é, né, gente? Só que de vez em quando a gente faz um exame e você vê como você é maldoso. Eu fico me analisando e pensando, meu Deus, como pode uma criatura dessa ser chamada de filho? A gente zomba dos outros, fala mal, fala uma coisa e faz outra. E aí você pode, porque os seus comportamentos são aceitáveis, você pode achar que você é uma pessoa do bem. Mas se você se analisar, você vai ver que você não é. E sabe para onde você vai? Quando você descobre isso? É para a cruz. É na cruz que a gente vai. E que o Senhor nos desperte para isso. Para a gente deixar essa mania de achar que tem pecadinho, pecadão, que tem coisa que é aceitável, tem coisa que não. Sabe? Para a gente poder ser purificado, irmãos. Chegou o momento de sermos purificados pelo Senhor. Sabe? Falar uma coisa e ser aquilo. Ser o que você é na sua casa e na rua. É tão lindo isso. Mas a gente não consegue. A gente tem que pôr uma máscara, às vezes, para sair na rua, não é? Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Tem a parábola do filho pródigo, eu gosto muito. Se o Ministério de Louvor quiser vir. Já estou terminando. A parábola do filho pródigo fala desse pai amoroso, né? Mas fala desses dois filhos problemáticos aí. Tem um filho na parábola que é todo errado. Todo errado, foi para o mundo. Você conhece a história, né? Todo mundo conhece, né? Todo errado, foi para o mundo, gastou dinheiro, fez tudo que... Só que em algum momento ele percebeu que aquela vida não estava... Aí o que ele fez? Voltou. Certo? Só que aí tinha um outro filho. Esse outro filho, ele pensou que estava todo certinho. Todo arrumadinho, fazendo tudo o que achava que... Só que o coração desse filho foi exposto. E ele tinha o quê? Um coração duro e sem amor.
às vezes a gente é um dos dois. E parece que quanto mais o tempo passa, mais duro a gente vai ficando. E talvez a gente tenha que se olhar, às vezes, como esse filho pródigo mesmo. E voltar para a casa do pai. Voltar para a cruz, sabe? Você pode se colocar de pé? Nós somos unidos pela cruz porque